O que ninguém te contou sobre o tráfico de carne humana e o tráfico de trabalho análogo à escravidão. O que a velha mídia e o consórcio não te contam, hoje eu vou te contar. Meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo ao canal, não se esqueça de deixar o seu like e, claro, inscreva-se. Vamos para a matéria. A ilegalidade escancarada dos mais médicos e o tráfico de carne humana. Já havia escrito algumas vezes aqui, como vocês sabem, e agora o procurador Sebastião Cacheta, do Ministério Público do Trabalho, confirma: os contratos celebrados pelo governo para o programa Mais Médicos são ilegais. Segundo ele diz, sacrificam os valores constitucionais. É preciso ficar claro, ele aponta ilegalidades no conjunto da obra, não apenas nas relações com os cubanos. Nesse caso, obviamente, há o agravante de os médicos não receberem diretamente o salário. Os 10 mil mensais por médico são repassados para a Organização Pan-Americana de Saúde, a tal OPAS, que transfere o dinheiro para a ditadura cubana. O regime dos irmãos Castro, então, paga a cada um dos seus escravos algo em torno de $400. E o pagamento é executado pela própria Embaixada de Cuba no Brasil. E como se os cubanos, em nosso país, estivessem submetidos apenas às leis vigentes daquela ditadura. Essa matéria aqui, pessoal, ela foi atualizada em 2020, ela é de 2014, de 10 de fevereiro de 2014, tá? Ela foi escrita nada mais, nada menos por Reinaldo Azevedo, isso mesmo, Reinaldo Azevedo fez esta matéria, tá? É autor desta matéria de 2014. Vejam bem, o inquérito civil foi instaurado pelo Ministério Público em agosto do ano de 2013 e estava parado. A deserção da médica cubana Ramona Rodrigues reacendeu a questão. A propósito, outro cubano caiu fora. Trata-se de Ortélio Jaime Guerra, que já conseguiu fugir para os Estados Unidos. O Ministério Público não tinha tido nem mesmo acesso aos contratos, porque a OPAS alegava confidencialidade. Vejam só o que Dilma Rousseff fez à época dos fatos. Ela fez um contrato do qual era de confidencialidade, tá? E nem mesmo o governo, a sociedade tinha acesso aos termos e cláusulas desse contrato. Olha que absurdo. Ficamos sabendo de outra coisa escabrosa, disse aqui Reinaldo Azevedo. Eles eram assinados com uma tal Sociedade Mercantil Cubana, Comercialização de Serviços Médicos, um troço que ninguém ouvira falar. Até o nome da empresa lembra tráfico de escravos. Já lhes falei aqui a respeito certa feita e volto ao tema. O trabalho rural, por exemplo, está disciplinado pela norma regulamentadora número 31. Ela estabelece, prestem atenção, 252 exigências para se contratar um trabalhador rural. Pequeno ou médio proprietário que tiver juízo não deve contratar a ninguém. O risco de se lascar ainda que numa prestação temporária de serviços é gigantesco. Se um empregado é contratado para trabalhar numa plantação de café, por exemplo, e por alguma razão o dono da propriedade o transfere para cuidar do jardim, do gramado, da sede da fazenda, isso pode ser feito mediante exame médico aprovando a sua aptidão para um novo trabalho. A depender do humor do fiscal, o descumprimento de qualquer uma das 252 exigências pode render uma infração por trabalho análogo à escravidão. E o proprietário rural está lascado. Entra na lista negra do crédito, expõe-se ao pedido de abertura de inquérito pelo Ministério Público e pode, no limite, perder a propriedade. Estou dizendo isso, leitores, que o trabalho formal no Brasil obedece uma legislação rigorosa, uma das mais rigorosas do mundo, porque seria o governo a promover flagrantes ilegais no caso dos mais médicos.
já está mais do que claro que não se trata de programa de bolsa ou de aperfeiçoamento, coisa nenhuma. Ramona mesmo passou por ridículos 2 dias de treinamento. Na entrevista que concedeu, deu para perceber que nem mesmo fala a língua. Era um dos pré-requisitos para o trabalho. Convenham, nem sempre a comunicação entre as várias regiões do próprio Brasil é tranquila. Imagine que o que anda a acontecer por esses rincões na relação com os cubanos. Os petistas tentam fugir do tema como o diabo foge da cruz. Olhem bem isso aqui, olha. O deputado Mendonça Filho, líder do DEM na Câmara, já pediu audiência a Maria do Rosário, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Até agora, nada. Solicitou também um encontro com Eleonora Menicucci, ministra das Mulheres. Ela está muito ocupada e só marcou uma conversa para o dia, enfim, 18 na época, né? Vamos ver, o Ministério Público do Trabalho pedirá ao governo que ajuste a sua conduta. No caso dos cubanos, a coisa é muito complicada. É preciso ficar claro que a Ilha dos Irmãos Castro faz tráfico de gente, de pessoas, de carne humana. Seus médicos se transformaram em fonte de divisas para o governo dos tiranos. Matéria de Reinaldo Azevedo, tá? Em 2014 ele escreveu essa matéria aqui e eu vou trazer para vocês agora, tá? Vamos trazer aqui para vocês inúmeras reportagens, inúmeras provas de que o trabalho era feito e o Brasil, tá, subsidiava este trabalho análogo à escravidão. Algo extremamente grave, tá? Aqueles que defendem tanto os direitos dos humanos, que defendem tanto as minorias, é tudo conversa fora. O que eles fazem, na verdade, é fortalecer as ditaduras na América Latina, conforme foi estabelecido na década de 90 pelo Foro de São Paulo. É isso que você está escutando. Então, Cuba utiliza-se da sua população, da sua nação, para poder lhe render dinheiro, uma vez que eles são sancionados e embargados pelos Estados Unidos e não tem fonte de renda. Então eles pegam as pessoas, utilizam como meio, tá, para mover a sua economia, utilizando-se dessas pessoas. Bolsonaro, na época, já falava, tá? E mesmo quando ele era deputado, eu vou trazer tudo para vocês hoje. Vocês vão ficar impressionados com o que eu separei aqui, um compilado de tudo que comprova que o governo petista apoiava sim, tá? Apoiava sim o trabalho análogo à escravidão, até mesmo porque esse contrato ele era confidencial. Ninguém tinha acesso ao que estava no contrato. E todo o dinheiro, bilhões eram repassados para Cuba e a embaixada de Cuba que pagava, tá, míseros 25% do total a essas pessoas que vinham, tá, e elas vinham com a proibição de suas famílias, tá, virem juntos para o Brasil. Então, vejam só a violação de direitos humanos que o PT sempre apoiou. Isso aqui, olha, eu vou trazer para vocês a reportagem da época. Isso tudo caiu no esquecimento. Mas agora Marco Rubio trouxe à tona com cancelamento de vistos de pessoas que estão ligadas ao governo e pessoas que faziam parte, estavam à frente do Mais Médicos. Vejam comigo agora aqui o que Alan dos Santos trouxe no dia, tá? No dia de ontem. Vou trazer para vocês aqui o que ele postou. Vamos lá. O vídeo a seguir é de 11 de setembro de 2013, antes do Terça Livre existir. A Palavra Aberta recebe hoje o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, obrigada pela presença do senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o programa Mais Médicos. Primeiro, eu queria falar espanhol em 3 semanas também. Esse governo está fazendo milagre, realmente. Esse programa do governo começou há 1 ano e meio, não começou agora. O próprio senador Humberto Costa, no ato falho, acabou divulgando isso a semana passada. Então, concluo que o senhor é contrário ao programa. A forma como está sendo proposto, sim. Se tem um parlamento aqui para discutir essas questões, e não tudo por medida provisória. E vejo também o viés, claro, né,
que é ideológico nessa questão. Se anunciou muito médicos estrangeiros e, na verdade, eram os cubanos que interessavam. Okay? Esse pessoal de fora vem numa condição para cá. O cubano, outra completamente diferente. O pessoal de qualquer outro país do mundo, ele vem para cá de acordo com a nossa legislação trabalhista, podendo, inclusive, trazer seus familiares. Quem é casado, tem filhos, sabe disso. Okay? Quão duro é você ficar longe da sua família. Já os cubanos, não. Os seus familiares ficam lá na ilha presídio, né? E serve como refém enquanto os seus familiares trabalham aqui, homens e mulheres. Então o senhor questiona o fato de haver duas formas de contratação de médicos estrangeiros no programa. O grande doente nessa história não é o povo brasileiro, é a ilha de Fidel Castro, ou Raul Castro, né? É a mesma coisa. Então o recurso, basicamente, vai ser, a partir do ano que vem, 1 bilhão por ano canalizado diretamente para Cuba. E uma pequena parte desse dinheiro é que virá para esses médicos aqui. Inclusive a própria secretária ou ministra da Saúde lá a Ilha dos Castros, né, falou que eles continuam empregados e ganham seus salários, só que ela não diz quanto é o salário deles lá. Bando de filho da puta. É isso que esse povo é. Olhem bem o que eles faziam com as pessoas, com seres humanos, tá? Aqui a gente vai falar a verdade. Hoje eu tô sem paciência, vocês me desculpem o palavreado, mas hoje eu vou falar, tá? Hoje eu vou falar. Isso é um tremendo de um absurdo e prova-se que o PT, tá, apoiava o trabalho análogo à escravidão. Agora, vamos aqui para mais uma, tá? Para mais uma de Jair Messias Bolsonaro. E a gente vai chegar numa matéria aqui que vocês vão ficar impressionados, tá? Calma que eu preparei para vocês e vocês vão ter acesso aqui o que eu vou trazer no dia de hoje. Jair Bolsonaro, mais médicos. Esse programa, gestado no governo do PT, foi para atender Cuba. Fidel Castro era vivo. Mandamos até hoje em torno de 1 bilhão e 300 milhões por ano para a família Castro, para a ditadura cubana. Amigo, isso vai deixar de existir. Médico no Brasil. Qualquer outro país, se você for falar com um médico, eles vierem para cá, tem um exame, né, conhecido aqui no Brasil como revalida. Ponto final. E mais ainda, fala em direitos humanos, tanto faz direitos humanos o PT. Você, mulher, imagine você, médica cubana aqui, os filhos refém em Cuba, vai ter que, além do revalido, poder trazer os filhos para cá. E mais ainda, salário integral para você. Nós sabemos que praticamente não vai ficar ninguém aqui, mas não vamos deixar de dar assistência a quem precisa. Vamos criar a figura do médico de Estado, um salário compatível, e para aquelas regiões, caso o médico queira ir para lá, ele sabe qual vai ser o salário dele. No dia que ele quiser, por exemplo, sair de lá, ele deixa de ser médio Estado e vem para o grande centro. E o salário vai ser mais do que atrativo, eu tenho certeza. O dinheiro vai ficar no Brasil e o pobre vai ter realmente um atendimento de qualidade, porque sabe que o médico é médico. Os cubanos que tem aqui, ninguém sabe na verdade o que eles são. Bolsonaro, ele foi contra desde o início, criou Médicos do Brasil, um programa onde ele valorizava o médico, tá, brasileiro. E outra, tinha-se a comprovação de que realmente era médico. No caso de Cuba, não havia comprovação e muito menos havia, tá, os pré-requisitos, que um dos pré-requisitos é que o médico falasse o mínimo de português para atender a população mais pobre, mais afastada, nessas regiões mais ermas que nós temos no Brasil, onde muitos médicos não queriam ir, até mesmo por condições salariais, condições de infraestrutura desses locais. E Bolsonaro, né, pensou nisso tudo, falou, não, vamos oferecer um bom salário, tá, e que as pessoas possam levar seus familiares, obviamente, tá, até por uma questão de lógica, uma questão de senso humano, mas no governo Dilma não, trouxeram os cubanos sem que houvesse, tá, transparência, um dos princípios constitucionais, tá, que nós temos a transparência, a publicidade dos documentos que estavam sendo assinados. Isso não foi realizado. Então, tenham em mente que o governo Dilma Rousseff, o governo do PT, tá, estava apoiando o trabalho análogo à escravidão, sim, tá? Vamos aqui trazer outro vídeo para vocês. O que aconteceu quando me elegi em 2018?
De imediato, os médicos cubanos, médicos entre aspas, fugiram do Brasil. Eu não acabei com o programa Mais Médio do PT. Eles foram embora. Eu ia pegar os caras. Ali tinha de tudo, ali menos médico. Tinha gente das Forças Especiais cubanas, tinha agentes que estavam fazendo célula de guerrilha aqui no Brasil. Eu ia chegar para você, cubano, vem cá. Bezetacil, colírio, endovenosa, intramuscular ou oral? Pergunta idiota, né? Sim. Mas o médico, o enfermeiro vai responder rapidamente. Ele não ia responder. Mas eu tentei durante... Você tinha essa informação que tinha os caras fazendo célula de guerrilha aqui? A gente, você pode ver. Os médicos cubanos aqui, além da rachadona, que 80% do salário ficava com Fidel Castro, né? Tá? Por exemplo, você mora nessa rua aqui, tem uma festa de aniversário na outra rua. O sistema, os cubanos, não deixavam o pessoal que vigiava ir na festa. Ele tinha que ficar confinado em casa. Risco, retaliação na família em Cuba. Quer ver uma coisa que o ministro da Saúde disse, quando estava discutindo a medida provisória dos mais médicos? Se algum cubano pedir asilo, vai ser deportado, como foram os 2 boxeadores. E a imprensa se calou. Eu tentei emendar o projeto lá para que o salário dos cubanos fosse depositado na conta em Banco do Brasil, Caixa Econômica. Não conseguia. Era uma forma de dar dinheiro para Cuba. E Cuba aqui dentro, com muitos deles, formando célula de guerrilha aqui no Brasil. Cuba sempre exportou a guerrilha. Assim foi no tempo do MPLA, FNLA, a guerrilha de Angola. Sempre foi assim. Tá, eu ia desbaratar isso aí. Tu lembra que a Dilma falou que os médicos eram bons apalpadores? O humilde do povo brasileiro, ele sendo bem tratado, ele fica feliz. Você não precisa manjar nada. Então o médico apalpava a barriga dos brasileiros com algum problema, ficavam satisfeitos. E certas receitas médicas, você pode ter acesso a médicos, guardar coisas absurdas. Imagina uma Covid, o que seria feito aqui com esses cubanos. Bem, quando eu assumi, eles foram embora. Eu não mandei ninguém embora. Eu falei, quem ficar aqui eu dou asilo. Ficaram mais de 2.000. Estão todos no Brasil. Honrei minha palavra. Bolsonaro é muito humano, né? Ele ainda deu asilo, tá? Sabendo que essas pessoas certamente gostariam de fugir da Ilha do Presídio, como ele mesmo disse. Agora vejam bem, haviam agentes instalados no Brasil, agentes de guerrilha, e não somente médicos, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, haviam também policiais, mais de 200 policiais estavam no Brasil monitorando estes cubanos, que eles, para saírem de um estado para outro, deveriam pedir autorização, como se estivessem em uma medida cautelar, para que pudessem assim fazer essa locomoção, tá? De um estado para o outro. Então eles tinham que pedir a esses policiais da força cubana para que pudessem. Então vejam que o trabalho, ele estava mais do que caracterizado como análogo à escravidão. Vejam só essa reportagem agora. A revista Isto É, desse último final de semana, mostrou uma reportagem devastadora sobre o programa Mais Médios. Coisas que eu não sabia. Por exemplo, que o governo brasileiro pagava agentes, na verdade eram agentes da Polícia Secreta Cubana, que recebiam 25 mil reais pago pelo governo brasileiro, e eles tinham uma atribuição de fiscalizar os médicos cubanos aqui no Brasil. Ou seja, o PT vendeu para Cuba a nossa soberania nacional, além de ter entregue bilhões e bilhões e bilhões de reais. Vale a pena ler, né? E esses indivíduos que funcionavam como agentes da Polícia Secreta Cubana, ganhando 25 mil reais pagos pelo governo brasileiro, eles inclusive era que dava autorização, por exemplo, para um médico cubano sair de uma cidade, se no fim de semana ele queria descansar, ir para outra, nós temos até na tela a reportagem, e de uma cidade para outra, ele pedia autorização para esse cidadão, pago pelo governo brasileiro, esse cubano que era agente da Polícia Secreta Cubana. Negócio assim. Primeiramente, a revista Isto É. Viram? Saiu na revista Isto É, onde policiais da polícia cubana faziam monitoramento dessas pessoas. Isso foi denunciado à época e não foi feito nada, até porque o governo petista
fazia questão de encobrir e tapar, tá, o buraco que eles tinham enfiado o Brasil. Inclusive, vendendo o Brasil, a soberania brasileira, a um país ditatorial. E hoje eles reclamam tanto, né? Agora a moda do PT é falar em democracia, sendo que eles apoiam ditaduras, né? Eu nunca vi alguém falar em... uma pessoa falar tanto em dieta e comer hambúrguer do McDonald's todo dia. É a mesma coisa. Eles falam em democracia, mas apoiam ditadura. Eles falam em soberania, outra palavra que agora eles amam falar, né? Aprenderam a falar soberania. Mas eles vendiam a soberania do país, tá, para Cuba. Pagavam 25 mil reais aos agentes secretos cubanos. Bom, vamos aqui para outra matéria. Nesta entrevista... É confiscado para a ditadura cubana. E outra coisa, que é um desrespeito com quem recebe o tratamento por parte desses cubanos. Não temos qualquer comprovação que eles sejam realmente médicos e sejam aptos a desempenhar a sua função. Agora, a decisão de suspender isso foi unilateral por parte do da ditadura cubana. Eu jamais faria um acordo com Cuba nesses termos. Isso é trabalho escravo, não é nem análise de escravidão, trabalho escravo. E a Justiça determina a recontratação de médicos cubanos do programa Mais Médicos. Profissionais foram retirados do Brasil no fim de 2018, como reflexo da crise do governo de Cuba com o então presidente eleito Jair Bolsonaro. Apuração da analista Basília Rodrigues. A medida terá que ser cumprida pelo governo federal. No fim de 2018, os médicos tiveram que retornar ao país de origem depois que Cuba decidiu interromper o contrato com o Brasil como reação às declarações do então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro de que iria revisar as regras do programa. Eles integravam a 20ª turma do Mais Médicos, a única desde o início do programa que não foi contemplada com a prorrogação. Na ocasião, Bolsonaro chegou a acusar o governo cubano de cometer irresponsabilidade. O novo governo já havia manifestado interesse de recomeçar o Mais Médicos. Agora, a decisão judicial acelera etapas, porque permite que todos os 1.789 cubanos demitidos no último ciclo sejam recontratados e tenham que retornar. Mais uma vez, a nossa injustiça, né? Porque a gente não pode chamar mais de justiça brasileira. É injustiça mandando recontratar um trabalho, como o Bolsonaro falou, não é nem análogo à escravidão, é escravo mesmo. Trabalho escravo. Pessoas vinham para o Brasil, tinham que repassar mais de 75% era 70% para o governo de Cuba, mais 5% para OPAs, e ficavam apenas com 25% longe das suas famílias, com agentes secretos vigiando cada passo que eles davam aqui no país, para que eles não fugissem. Então vejam, isso era um trabalho escravo. Cuba se apropriou do trabalho das pessoas para poder se beneficiar economicamente, financeiramente. Isso é um trabalho escravo e o Brasil assinou contrato que tinha termos e cláusulas que ninguém sabe. Mas quando o Bolsonaro decidiu fazer uma reavaliação, quem não deve não teme. O que eles fizeram? Mandaram o pessoal volta, encerra o contrato com o Brasil, porque ia dar merda. E deu merda agora. Marco Rubio, filho de cubano, sabe bem, tá? Sabe muito bem dos tentáculos da ditadura cubana, seus pais passaram por isso. Marco Rubio tem pego pesado em relação a essas questões. E assim vive Cuba, o povo, a nação cubana, tá? Vive em um presídio, sendo explorada, e o PT apoia. Se não apoiasse, não teria feito nada disso, não teria feito contrato algum. Pelo contrário, vocês viram que Maria do Rosário, na época dos fatos, era do Ministério dos Direitos Humanos. E ninguém conseguia estabelecer ali um diálogo
E esses, Maria do Rosário, esses todos que gostam de se palpar tanto, né? Dos direitos humanos, direito dos humanos, né? Vejam só o que as pessoas da direita estão passando por uma guerra ideológica e política. Que não há nada de se falar em justiça, em judiciário, pois já se tornou completamente político, como vem provando o Eduardo Tagliaferro com seus posts, com seus prints de WhatsApp, que era claro que a perseguição era contra a direita e não havia ninguém da esquerda nessa merda. Olhem só, vamos aqui. Denúncia, olha só, matéria da Band. Vejam só essa matéria aqui, farsa dos mais médicos, matéria da Band. Vamos lá, eu tô trazendo isso aqui só para vocês porque a gente precisa, tá? Eu acho que as pessoas esquecem nesse momento de fazer esse trabalho. É o trabalho que ninguém quer fazer. Todo mundo quer pegar a matéria. Ah, saiu matéria ali, sensacionalista. Vamos jogar aqui. E as pessoas gostam disso, né? As pessoas não gostam de saber o que realmente aconteceu, o que está acontecendo. As pessoas querem saber tudo. Vivem, tá? No fast food das matérias. Fast food que é bom. Mas saber o que realmente acontece, você que é da direita, começa a ficar esperto. Porque a esquerda... Hoje, a esquerda tem intelectuais, pensadores, tá? Think tanks, que são os pensadores, as organizações de ideias, que são as think tanks, que estruturam a ideologia esquerdista. E você da direita e nós da direita estamos ficando para trás, porque não temos pensadores, não temos pessoas que estão preocupadas de verdade em ter conhecimento, apenas em saber de fast food. Ai, o ministro falou bobo, feio, aí o pessoal gosta. Vamos parar com isso. A gente tem que começar a ficar esperto, pisar no pé no chão e procurar ter entendimento sobre as coisas. E é por isso que eu trago esse trabalho aqui que ninguém quer fazer. Todo mundo quer, né? E eu me neguei, não vou fazer. Tem matéria hoje? Tem, muita matéria. Mas eu tô trazendo isso aqui porque eu sei que tem gente interessada como você que tá me assistindo agora. Tá? Se você não fosse interessado, você não estaria nem me assistindo. Não, vou lá ver o fast food das matérias. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que procurar ter entendimento sobre as coisas, sobre o que acontece, sobre o que aconteceu, para que a gente saiba amanhã argumentar e lutar para que isso não aconteça mais. Brasil não é terra de escravos. Brasil não é terra e nós não somos, tá, uma nação que favorece trabalho escravo. Ainda mais, tá, não somente no nosso país, de estrangeiros vindo para cá sendo explorados pelo seu país. E o Brasil explorando junto, né? O PT explorou junto. Não venhamos falar que não explorou porque explorou. Tá mais que provado. Vamos ver essa matéria aqui. Da Rede Bandeirantes conseguiu identificar 3 assessores do Ministério da Saúde. Rafael Bonassa, assessor do gabinete do ministro. Alberto Kleiman, da área internacional. E Jean Kenji Uema, chefe da assessoria jurídica. Além de Maria Alice Barbosa Fortunato, que atualmente é coordenadora do Mais Médicos na Organização Pan-Americana de Saúde. É dela a maior preocupação em esconder do público aquilo que parece ser um dos mais importantes objetivos do programa, atender ao governo cubano, dando emprego aqui para médicos de lá. Se a gente coloca governo cubano, se o nosso documento é público, qualquer pessoa vai entender que a gente está driblando a coisa de fazer o acordo bilateral e pode dar uma detonada nisso. A representante da OPAS propõe então um pequeno truque, fingir que o programa está aberto para médicos de outros países. Mas para esses, no entanto, será destinado apenas 0,13% do orçamento alocado para o primeiro ano do programa Mais Médicos. A gente pode colocar neste TA, Mercosul e Unasul. Reportagem da Rede Bandeirantes conseguiu identificar... Vocês viram que ardiloso, que macabro que era? Eles colocavam uma porcentagem, olha o número, 0,13%. Tá? Que pudesse atender ali o recebimento de médicos de outros países, do Mercosul, durante o primeiro ano. Mas isso para não ficar escancarado que a intenção era favorecer o regime dos irmãos Castros da Ilha do Presídio. Era essa a intenção. E este foi um acordo feito entre Lula e Fidel Castro lá na década de 90.
Vamos nos financiar, vamos nos ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Não interessa. Manda teu povo pra cá, trabalho aqui, igual escravos, e eu vou te ajudar dessa forma. Eu não tenho outra forma de ajudar, a não ser mandando dinheiro, como mandou do BNDES, e aí tivemos, né, garantias de charutos cubanos, que nem isso até hoje recebemos. Agora, vamos para a próxima. Essa matéria aqui é da Globo, tá? Da Globo. Saiu na Globo isso aqui. Vamos ver aqui o que a matéria nos traz. O telegrama também registra o pedido da vice-ministra cubana para que o contrato tivesse uma cláusula que impedisse médicos cubanos de exercer a medicina fora do âmbito da cooperação bilateral. A preocupação era evitar que os médicos ficassem no Brasil após o fim do contrato. O lado cubano demonstrou extremo desconforto com a possibilidade de os médicos passarem por processo de avaliação e, eventualmente, rejeição em território brasileiro. Solicitou a esse respeito que qualquer avaliação seja feita previamente em Cuba e que o controle no Brasil tenha a finalidade de familiarizar os médicos, sobretudo ao idioma, a práticas processuais e administrativas e à legislação. Brasil e Cuba só não concordaram no valor que cada médico receberia. O lado brasileiro propôs a quantia de $4.000 por médico, $3.000 para o governo cubano e $1.000 para o médico. Cuba disse que contava receber $8.000 por médico e contrapôs $6.000, sendo $5.000 para o governo cubano e $1.000 para o médico. Fácil, né? Muito bom, né? E era assim que era feito. O contrato era pagar o governo cubano e não os médicos. O governo cubano tinha que ganhar. Você viu que eles ganhavam míseros $1.000 e o governo cubano queria pegar 5.000, né? E foi feito assim. Uma grande violação dos direitos humanos. Trabalho que pode colocar aí, tá? Que isso ainda vai dar pano pra manga. Isso aí ainda vai dar pano pra manga, tá? Eu tô trazendo aqui essas denúncias para que a gente tenha isso mais claro na nossa mente do que nunca, do que o PT é capaz de fazer, tá? Vamos aqui para a próxima. Olha o que Eduardo Bolsonaro disse, tá? Sobre o Marco Rubio ter cancelado aí alguns vistos, né, por causa dos mais médicos. Vamos lá. Com certeza, gente graúda do atual governo Lula também está nessa lista. E isso daí demonstra o quê? Que não adianta você achar que os Estados Unidos vão esquecer. Está tudo acontecendo, está tudo registrado e catalogado. Cedo ou tarde, cada um de vocês do regime vai cair. E além disso, não ache você que saindo do seu cargo, você vai estar a salvo dessas sanções e dessas restrições. Muito pelo contrário. Se você é uma autoridade brasileira e está envolvida em qualquer tipo de violação de direitos humanos, meu conselho para você é desfaça a besteira que você fez. Essa é a única maneira de te garantir a entrada no maior país, na maior democracia do Ocidente, no farol da liberdade. Um abraço, fique com Deus. Esse foi um recado de Eduardo Bolsonaro, tá? Sobre as pessoas que hoje estão cometendo violações contra, tá, brasileiros aqui no país. Então, quando ele fala desfaça, é porque ainda ele está dando um aviso. Ainda há tempo. Ainda há tempo de anular processos que estão cheios de vícios desde a sua formação, tá? Vícios insanáveis, que deve se anular imediatamente, soltar todos os apenados, todos os presos políticos desse país. Ele está dando esse aviso. Agora, aqueles que cometeram no passado e já não tem mais volta, como é o caso dos mais médicos, vão cair, tá? Vão cair. Todos desse regime vão cair. Vai ser um por um. Conseguimos que 4 médicos cubanos aceptaran
colocar sus nombres en la demanda. Era impresionante cómo estos seres humanos llegaban a las lágrimas ante el terror manifiesto de la represalia que podían sufrir ellos y sus familias. Los impedían de acudir al mais elemental auxílio de la lei. E está dizendo que conseguiram 4 médicos para poderem entrar, tá, com esse processo de denúncia, onde esses médicos eles derramavam lágrimas pelo terrorismo, pelas represárias que eles sofriam, suas famílias sofriam, tá, com esse sistema de escravidão que eles, né, passavam, desse sistema opressor dos mais médicos, das condições das quais eles eram submetidos. Vejam só. Estas 4 pessoas devem ser reconhecidas por sua valentia. Essas 4 pessoas devem ser reconhecidas pela sua valentia. Por isso me permitirei mencioná-los. Por isso que ele vai se permitir mencionar. Rusela Sanabria, Tatiana Carvalho e Fidel Cruz. A experiência destes 4 médicos não é distinta a las de dezenas de miles de seus colegas. A experiência desses 4 médicos não é distinta, como de dezenas de outros médicos. Se ha hablado de acoso, de violência sexual, de extorsão, de violência física. Falava-se de violência sexual, de extorsão, violência física. Pero estos testimonios que hablan de un esquema y un sistema de explotación adquieren otra tonalidad cuando quien ejerce el celestinaje de esta situación es un organismo internacional. ¿Por qué primero la magistrada Otazo Reyes, en noviembre del 2018, decidió admitir la demanda de estos médicos cubanos en contra de la Organización Panamericana de la Salud? Porque aunque la misma no refutó, no ha refutado, y creo y estimo jamás intentará refutar los hechos descritos por las víctimas, intentó escudarse detrás del principio de inmunidad absoluta. Tudo era passado pela organização, aquela organização pan-americana, e todas as denúncias que foram passadas, eles não acataram, tá? Simplesmente eles não acataram. Isso foi deixado, tá, ao vento, e assim eles estão aqui fazendo exatamente a denúncia das denúncias que foram feitas e não foram acatadas. La magistrada Otazo Reyes en aquel entonces dijo que admitía la demanda debido a que existían indicios suficientes no solo de las violaciones citadas, sino de los estatutos de la propia organización demandada. Não havia também não somente as denúncias do que eles vivenciaram, mas também as questões que encontram-se, tá, como parâmetro dentro do próprio estatuto dessas organizações, dessa Organização Pan-Americana de Saúde. 2 años después, el juez federal Gale otorga a la Organización Panamericana de la Salud la salvaguarda jurisdiccional y envía este caso al Distrito Judicial de Colômbia. Bom, vamos ter agora, tá? Tivemos denúncia já sendo realizada pelos próprios médicos das situações que eles passavam. Incluía-se violência física, incluía-se violência sexual, incluía-se também violência psicológica. Eles viviam sobre terror, sobre ameaças, tá? Entre outras questões que nem mesmo aquelas que encontram-se dentro do estatuto, tá, do regimento para a prestação desses serviços, né? Esse regimento do órgão pan-americano de saúde, como ele mesmo disse, nem mesmo, tá, eles eram respeitados, os estatutos eram respeitados. Agora, vamos ver aqui, tá, um Dr. Emílio Pérez Arteaga sobre essa denúncia realizada também por um médico.
Muy buenas tardes, soy Emilio Arteaga, médico cubano, psiquiatra cubano. Médico cubano. Estoy pasando por acá para dejar mi solidaridad y sumarme a las denuncias de muchos colegas que han estado mostrando en los últimos días la naturaleza esclavista de las colaboraciones médicas cubanas en el exterior. No tendría mucho que agregar porque no será la primera vez que ya he tocado este tema. Está dizendo aqui que ele deve solidariedade a toda a classe médica cubana, para aqueles que vivenciaram e vivenciam, tá, essa exploração e realizam esta denúncia. E isso não somente, tá, ocorreu no Brasil, vou deixar claro isso. Isso ocorre em outros lugares do mundo, tá bom? Não somente no Brasil, mas em outros lugares da América do Sul, onde os médicos cubanos foram trabalhar de forma escrava também. E eles sempre, os médicos, relatando, muitos tiveram que fugir de Cuba, pois seriam presos ou mortos, tá? Então, aqui ele está demonstrando sua solidariedade a esses que vivenciaram sobre este tema. Creo que sí, que efectivamente todas las evidencias de las pruebas están, que dan cuenta de el carácter abusivo. Todas as evidências e provas, elas dão conta do caráter abusivo de estas colaboraciones en la medida en que ese régimen se lleva hasta más del 80% del salario que esos países pagan por cada uno de los colaboradores. Porque tiravam mais de 80% dos salários que era pago por colaborador. También están las evidencias y las pruebas y todas las posibilidades de demostrarlo en el monitoreo, la penetración en nuestra vida privada, el control de todas lo que tiene que ver incluso con nuestras redes sociales, nuestros sistemas de comunicación, nuestros correos electrónicos, nuestras mensajerías son... Tá dizendo aqui da invasão da vida privada, tá? Inclusive dos e-mails, né? Correio eletrônico, enfim, eles devastavam a vida das pessoas, entravam e faziam uma varredura de tudo, e essas pessoas eram monitoradas constantemente a partir do momento que elas entravam, inclusive nesse programa. Elas tinham um sistema de monitoração realizada pela Polícia Secreta Cubana, como eu trouxe anteriormente. Da mesma forma era realizado também em Cuba, tá? Sobre, né, os familiares que lá se encontravam, e em outros países também havia essa mesma polícia secreta fazendo esse monitoramento. Constantemente vigiladas, penetradas y monitoreadas para ver si tenemos la lealtad ideológica que ellos exigen. Era vigiado, era monitorado. El control de cualquier tipo de vínculo que tengas en estos países con personas de ciudadanos locales y sobre todo con cubanos que son residentes en esos países, que son cubanos libres. No te puedes vincular con ellos, no te puedes relacionar com ellos, mucho menos pensar en una posibilidad de una relación amorosa. Tá dizendo aqui que eles não podiam nem se conectar, tá? Por uma questão de amizade com cubanos que haviam desertado do país, e não poderia também haver relação amorosa de médicos cubanos que encontrassem esses que fossem, né, os desertores. Eles não poderiam, senão eles estariam, já sabemos, né, com complicações aí da ditadura cubana. Algo impensável em pleno siglo XXI. Esto suena a lo que se dice, a trata de personas. También cuando nos retiran los pasaportes para que no nos escapemos de esos países. Tá dizendo aqui que quando eles chegavam nos países, né, por exemplo, como no Brasil, eles retiravam o passaporte justamente para que eles não pudessem fugir. Olha só, presidiários, escravos, e o PT favoreceu, permitiu, tá, e pagou para que essas pessoas viessem para cá como escravos. Essa é a verdade. Olhem só bem isso aqui. E isso acontece em outros lugares da América Latina, tá? E também queria denunciar y sumarme, ¿no? Porque en realidad no estoy aportando nada nuevo, sino que doy fe de todo esto porque yo estuve en 3 países antes de escaparme
y exiliarme en Europa. Aí, ele diz que ele teve em 3 países antes dele escapar e agora ele está na Europa. Que todo esto es cierto, no se está exagerando absolutamente nada. También los tentáculos de ellos son bastante largos porque llegan incluso allá, a esos países a donde estos médicos en su mayoría han escapado, buscando sobre todo países libres, con trabas, dificultades y cualquier cantidad de mecanismos macabros para impedir las legalizaciones de documentos, de títulos y de lo que sea por ir para allá que implique anular la vida profesional de estas personas. Está dizendo que alguns países, esses países que favorecem, ou até o governo do qual, acredito eu, né, fazendo aqui uma interpretação, um governo que se encontra, por exemplo, PT. Então essas pessoas que queriam fugir, queriam desertar, tá? Elas teriam dificuldades de se instalar no país, pois talvez as suas documentações já não seriam mais válidas. E esse é um acordo, como existiu um contrato, tá? Um contrato com confidencialidade entre o Brasil e Cuba nesta época, de 2013, tá? Poderia estar muito bem algo nesse sentido que a gente não sabe, tá? Mas aqui ele está falando que isso não é nada novo e isso, tá, é uma questão que países dificultam, tá, inclusive a permanência dessas pessoas, desses médicos que queriam escapar desta ditadura. Toda vez que han sido liberados del esclavismo, ¿no? Entonces también se me estaba ocurriendo algo y lo compartí con una colega. Deberíamos unirnos de una vez y por todas, mejor dicho, unirnos todos los que hemos pasado esta experiencia tan traumática y demandar ese régimen ante los organismos internacionales o cualquier dispositivo legal que exista. Está dizendo que deve unir todas essas classes, essas pessoas que passaram por esse processo traumático e demandar, na verdade, entrar com uma ação nos organismos internacionais. Acredito que ele quis falar de direitos humanos, tá? Que não fazem porra nenhuma, a não ser defender bandido, tá? Mas aí, neste momento, ó, ele está falando aqui algo que isso aqui é antigo, gente. Isso aqui é muito antigo, mas até hoje nada é feito, tá? E esses médicos cubanos continuam a prestar serviços de forma escrava em outros países. Olhem bem. Que pudiera respaldarnos y defendernos para demandarlos por daño y que exista un resarcimiento por daño moral y material. Ha sido demasiado dolor lo que se ha producido con cada uno de nosotros. Um beijo, los quiero. Está dizendo aqui que deve haver um ressarcimento dessas pessoas que passaram por todos esses danos morais e materiais e por esta dor que sofreram, tá? Por este trauma que passaram, que sofreram durante todo o período que eles têm trabalhado como escravos. Ele mesmo falou, usou o termo escravo, tá? Isso é um médico. Agora, uma coisa que a gente deve também analisar é que não tínhamos no país a comprovação, e nem Cuba gostaria, tá? Que fosse, como saiu numa matéria da Globo, que nem Cuba gostaria e mandou voltar quando o governo brasileiro quis a comprovação, tá? De suas capacitações profissionais enquanto médicos para vir atender brasileiros aqui. E aí eles falaram, não, o Brasil só cuida de estabelecer a integração deste cubano no país, ensinar sobre algumas questões jurídicas, questões administrativas, ensinar o português, né, amplificar aí o ensino, né, o entendimento do português, dos termos, tá, alguma coisa nesse sentido, mas não era, tá, para o Brasil, deixando bem claro, o governo cubano deixou bem claro que não era para o Brasil se preocupar e nem querer fazer, olha só, estavam vindo para o nosso país, tá? Pessoas que a gente não tinha comprovação de fato que eram médicos, como disse Jair Messias Bolsonaro, e Cuba, não, vocês não vão mexer, a gente que dá aqui o parecer e dá o ok que eles são realmente médicos, vocês não vejam, não olhem para isso não, vocês se preocupem com outra coisa. É igual aquela coisa, né? Você vai na casa da pessoa, tá? Você vai entrar no país, vamos lá, você vai entrar no país,
mas o país ele não tem direito de saber quem é que está entrando. Desde que o outro país fale, não, ó, tá ok, pode entrar. Mas quem me garante que o país não está mandando para o outro país um traficante, um corrupto que esteja fugindo do país, algo nesse sentido? Não. O outro país não tem o direito de fazer a verificação. Olha que coisa maluca. Isso o Brasil, tá? O PT submeteu o Brasil, submeteu a nossa soberania à ditadura cubana. Então fica aqui, tá? Esta denúncia gravíssima. Vamos aproveitar que aconteceu os cancelamentos destes vistos por enquanto, tá? Em relação que estão relacionados diretamente ao caso, tá? Dos Mais Médicos, e vamos aqui despir o PT e mostrar o que eles são capazes. E eu faço isso com muito gosto e mostro para vocês e comprovei aqui através de inúmeras reportagens que o PT estava sim, tá, apoiando, tá, o trabalho análogo, quiçá escravo de cubanos no país. Se você gostou dessa matéria, eu peço para que você deixe seu like, claro, compartilhe com o maior número de pessoas e escreva aqui embaixo o que você acha a respeito disso tudo. O PT estava ou não estava favorecendo? Diga aqui embaixo para que eu possa saber. Muito obrigado e nos vemos em breve. Tchau, tchau.